boa tarde a todos e todas, mais uma vez, aos presentes. Uma boa tarde também, minha bênção, meu colofé, Mutumbá, Mucuyu. A bênção indistintamente aos que estão também acompanhando pela live. E a bênção minha mãe Omin, pai Jorge, meu dofono, Ed. Estou muito feliz com essa realização da nossa segunda mostra. E agora, nesse segundo momento, a gente vai para uma etapa importante nas nossas discussões, né? Que a gente precisa, são temas necessários para que a gente consiga lidar com algumas situações lá fora, dentro do terreiro também, né? Esse tema que envolve políticas públicas, cultura de terreiro, né? No qual a gente também, hoje a gente quer explanar essa luta da Mãe Omin já de anos, né, mãe? Já de anos, essa luta que não é fácil, não é reconhecida, é legítima, mas a gente, para chegar na legitimidade, é muito tempo e muita luta, e a gente precisa sim discutir. Então são temas necessários, tá? Como eu falei logo mais aqui no presencial, e venho falar aqui também para os que estão em casa, nos acompanhando, né, pela live. Nós tivemos um primeiro encontro em 2019, no ano em que a casa foi fundada, e nós tivemos uma discussão, né, sobre consciência negra, o que isso significava. Nós tivemos uma mostra também de arte do Rafa Tologi, da Mônica Monteiro também, que fazia algumas artes já, artes gráficas. E nesse segundo momento, né, nesse segundo encontro, já depois de pandemia e tudo mais, a gente está aqui trazendo essa segunda mostra com bate-papos que são importantes e necessários. Bom, estamos aqui hoje com a Mãe Omin, minha Ialorixá, minha navalha, né, e também uma pessoa de referência aqui no candomblé londrinense e região do Paraná, na verdade, né? Uma pessoa que tem uma luta já de muito tempo, né? Nós temos aqui o Ebome Ed, de Oxum, que também está na luta pelas políticas culturais, na luta pela arte do povo preto, do povo de terreiro, né? Temos a presença do pai Jorge também, né? Ogan, da casa de Oxum, a Shogun. E temos essa que sempre também é o companheiro da Mãe Omin, para onde quer que ela vá, em qualquer luta, né, quaisquer possibilidades de falar sobre o terreiro, o pai Jorge também está sempre atuando, né, junto com a Mãe Omin, tá? Eu vou ler para vocês a mini bio, né, passado por eles, e depois a gente vai abrir. A ideia é que esse bate-papo seja realmente um bate-papo, né? Fiquem à vontade para perguntar, para formular perguntas, tanto aqui do presencial, quanto o pessoal que está acompanhando também pela live. A gente está o tempo inteiro, nesse diálogo, né? Porque falar dos temas sociais, políticos, a gente não consegue se a gente não dialogar, né? E é no diálogo que a gente vê, que a gente baliza, que a gente consegue ir adiante, né? Nessas discussões. Bom, Mãe Omin, Ialorixá e Ialodê. Mãe Omin é a matriarca fundadora do Ilê Axé Omin 1, comunidade tradicional de matriz africana, presente em Londrina desde 1988. Ao longo de sua trajetória religiosa e ancestral, dentro do candomblé, Mãe Omin teve ao seu redor importantes líderes, zeladores, autoridades religiosas que contribuíram para o fortalecimento de suas raízes, dos saberes e dos cultos praticados em sua comunidade. Vou só fazer um adendo também, que a Mãe Omin é fundadora do Ilê Axé Omin 2, que é em Descalvado, né, em São Paulo. Deste modo, liderando o regimento da ordem tradicional, hierárquica, social, acolhedora e humanitária que uma casa de axé precisa ter para se fortalecer e perpetuar sua presença no mundo, engajada na luta pela igualdade social, Mãe Omin aproximou o seu Ilê à vida pública e política da cidade, passando a integrar redes e conselhos ligados às áreas da saúde, educação e cultura. Tal engajamento lhe rendeu menções honrosas, como a Comenda Inessu, o título de honra ao mérito,
por sua trajetória em prol da saúde e da população negra. O título de Utilidade Pública, concedido pela Câmara Municipal de Londrina à entidade religiosa, bem como o título de Doutora Honoris Causa, concedido pela Faculdade de Formação Brasileira e Internacional de Capelania e Ordem dos Capelães do Brasil, OCB. Mãe Omi integra a Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, RENAFRO, coordenação do Núcleo Londrina. O Grupo Mulheres de Axé também, Mulheres de Axé do Brasil e Rede de Mulheres Negras do Paraná. Essa é Mãe Omi. Uma salva de palmas. A nossa irmã. O Ebome Ed Mansan. Mansan? Ator, diretor de produção, performer, programador e curador cultural, bacharel em artes cênicas pela Universidade Estadual de Londrina em 2011, Master 1 em artes plásticas pela Université René 2 França 2013 e especialista em gestão cultural pelo Centro Universitário SENAC, em 2017. Atua no campo da gestão e produção cultural há 10 anos em Londrina, reunindo um conjunto de atribuições e experiências profissionais autônomas, institucionais, empreendedoras e comunitárias na coordenação de projetos e ações culturais diversas. Ed Mansan é Babá Alabauí, no Ilê Axé Opomi 1, comunidade tradicional de matriz africana fundada em Londrina desde 88, sendo responsável pelo Departamento de Relações Sociais da comunidade junto a outras entidades, órgãos e instituições públicas e privadas, estabelecendo parcerias de apoio para o desenvolvimento de ações sociais no campo da saúde, cultura e educação. Uma salva de palmas também. Bom, e é com essas apresentações e com essas pessoas importantes aqui no quadro cultural, artístico e social da nossa cidade que a gente inicia o nosso bate-papo. Primeiro eu peço a benção a Exu, aos nossos ancestrais, a meus ancestrais, a benção ao guião dessa casa, a meu filho e a todos os netos. A benção é muito importante. A benção é uma educação e uma cultura da nossa religião. Tá? Então falar da cultura e falar do nosso social é o que está acontecendo aqui hoje. Nós estamos aqui buscando os nossos direitos, das nossos trajes, das nossas belas roupas, das nossas contas, das nossas danças, dos nossos cantos, dessa coisa linda que está de amostra aqui, que é dos os Iaôs, quantos santos, quantas coisa linda que está apresentando. Isso é uma obra de arte muito rica da nossa cultura. Então a nossa religião, ela tem muito dentro da cultura. A cultura da saúde, da educação alimentar, do nosso cuidado com a matéria, que é uma cultura muito linda, muito bonita, que nós temos. É a cultura do acolhimento. Tudo está no acolhimento, como você vai acolher essa criança, como você vai acolher o idoso, como você vai acolher um professor, uma visita. O acolhimento é uma educação. Tudo passa pela cultura, pelo um banho, pelo um chá, pelo um falar. Então isso é uma cultura maior. Isso está dentro da nossa sociedade. Isso nós levamos da porta para fora. Nós é que levamos para a sociedade o que nós precisamos. Nós temos que mostrar quem somos nós, dentro da saúde, dentro da educação, dentro dos nossos saberes, dentro da nossa religião. Então nós é que temos que tomar frente. Se existe uma união, é o que está acontecendo. E a união é uma coisa muito forte dentro da nossa religião, mas é uma união que nós temos muito pouco e nós temos que falar aqui. Nós estamos aqui numa união do axé, pouca gente, mas muito amor para buscar essa cultura rica que somos nós.
Tá? Eu estou aqui, o babá está aqui, o Alabaui está aqui, vamos perguntar, vamos intercalar. Eu não quero só falar, eu quero que vocês falem junto. Tá? Não é só eu, é vocês. Vamos falar, babá pode perguntar, pode falar. Então nós estamos aqui para nós falar, para nós acolher, para nós aprender, todo mundo junto, porque ninguém sabe mais. O dia a dia que vai levando nós na experiência da vida. Eu, para chegar num conselho municipal de saúde, foi a experiência da comunidade. O que eu acolhi na comunidade? As deficiências de uma população vulnerável, população negra, que me levou eu a cuidar das mulheres com problema de saúde, me interferir. Conselho de Saúde, Conselho de Direito da Mulher, Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho de Segurança Alimentar, todos esses conselhos para a gente buscarem o que nós precisamos para a nossa comunidade, de terreiro e ano todo. Então, se hoje, lá fora, Mãe Ominho reconhece algum trabalho de Mãe Ominho é feliz porque leva, fala com o delegado, fala com o promotor, fala com o juiz, fala com quem eu quiser por telefone, porque ele sabe do nosso trabalho, ele sabe da nossa educação, ele sabe do nosso acolhimento, ele sabe da nossa cultura. Se eu precisar de bater na porta do delegado, eu tenho que bater para levar um problema da nossa comunidade, porque hoje é assim, tudo tem uma cultura diferenciada no nosso país, na nossa cidade, na nossa comunidade. E nós temos que aprender a levar nós através da nossa religião, do nosso amor, porque a religião é esse amor, essa fé que tem dentro de nós, que nós queremos viver, nós queremos ser ali, nós queremos comer, nós queremos dançar, queremos viver. Eu sempre digo ao pai de vocês, a meu filho, e a muitos que estão me assistindo e me conhecem, nós somos muito felizes. Nós somos um povo assim, nós comemos, nós bebemos, nós dançamos, nós cantamos, nós aproveitamos o que o orixá nos oferece, o que o orixá nos dá, porque nós temos muito, diante de tanta coisa que tem por aí e que não tem o simples, a humildade de dizer assim, ô minha filha, como é que você está? Você está bem? Ai, que bom. Você veio? Tá, vamos sim, vamos fazer um cuscuz, vamos fazer um bolo. Isso é cultura, isso é saúde, isso é educação, isso é acolhimento. Você vir aqui, servir seu santo, numa casa sagrada, é um acolhimento. E qual é a cultura dessa casa? Olha como ela é rica em cultura. Saber. Você está aqui que fala de tudo. Fala da sua necessidade, fala da sua necessidade do tormento. Eu sempre falo que aqui a gente vem com certos problemas, com necessidade de encaminhar para uma escola, com necessidade de acolher a pessoa e a pessoa se sentir bem. É aqui que o Pai Santo recebe tudo, que eu sempre falo. Vocês, irmãos, são irmãos entre um e o outro e sabem qual é o problema do outro. Eu digo lá em casa, todo mundo sabe o problema de todo mundo aqui, porque é uma comunidade, é entre irmãos, ninguém esconde nada de ninguém faz nada fora do fazeres ali do axé. Então, assim, gente, isso a gente leva lá fora e apresenta lá fora. A nossa cultura é rica para apresentar isso lá fora. E nós temos essa parceria com o Promic, tem esses projetos, a gente já fez de educação, de percussão, de canto, isso é muito bom. Trazerem mais essa riqueza para dentro do axé, viu, pai? Trazer essa riqueza para dentro do axé, para que isso a gente possa levar para o município. Lá, vai ter uma festa, vamos lá apresentar para o município, vamos lá na prefeitura, vamos lá na Câmara, vamos lá no teatro, vamos apresentar a nossa dança, a nossa percussão, o nosso canto, as nossas trajes, a nossa comida, o nosso acarajé, o nosso curu, o nosso abará, a nossa comida, que é o alimento da saúde. Um acarajé, ele tem uma cura muito grande. Se você comer ele com amor e sabedoria para o que você precisa. O abará, o curu, a mesma coisa. Um acaçá que a gente leva ou faz como tá nos eventos na casa. É um remédio, é uma alimentação para a sabedoria, para a matéria, para a cura. Isso não ficou escrito ali, isso veio dos nossos mais velhos.
Então tem muita coisa. Nós temos uma riqueza e uma sabedoria muito grande para a gente estar levando da porta para fora. Porque a gente acolhe da porta para dentro, mas tem muito para levar da porta para fora. Não é, pai? Sim, sim. Não é, meu filho? Eu estava pensando aqui, mãe, quando a senhora estava falando, né? O tema dessa nossa conversa hoje é o terreiro e a cidade, né? Sim. Funções sociais e políticas culturais. E a mãe já veio trazendo essa história, né? Eu acho que essa questão da porta para fora e a porta para dentro é algo muito interessante da gente pensar. Da porta para fora, a senhora teve dificuldades de acessar conselhos, outros espaços públicos, como ir ao Orixá? Eu não tive muito, meu filho, na época, que isso faz mais de 25 anos atrás, porque quando eu fundei o Ilhéu Alpomim, eu já me envolvi com a comunidade. Já existia uma comunidade, a periferia, uma favela, né? Muito carente. Então, para me envolver com todos, eu tive que chegar à educação, que eu tinha que levar as crianças lá, porque era recusado, porque era uniforme, porque não tinha, porque não podia, porque não dava, porque não podia ir, porque era suspensa, um monte de coisa que a mãe trabalhava, a criança não chegava no horário, não podia entrar. Então, eu comecei a me envolver nessa situação. Era doente, aí o OBS era muito, só tinha uma lá no Maria Cecília. Então, eu comecei a me envolver junto com uma equipe do terreiro. Então, eu entrei como mãe Omim. Então, eu deparei com o padre Dirceu. Foi muito bom o nosso trabalho. Eu deparei com pastores, tivemos algumas indiferenças, mas no fim eles tiveram que entender que o negócio tinha que ser igual a mãe Omim, porque a mãe Omim dava um pão sem saber a religião, sem saber a quem. Não perguntei a religião de ninguém para poder auxiliar, levar uma cesta, dar um conselho, ir lá ajudar, levar a festinha das crianças, os brinquedos das crianças, as roupas que eu pedia, os panetones, aquelas coisas que uma criança espera. Eu não perguntei religião, não perguntei para quem, nem nada. A gente fazia um cadastro e ajudando. Então eu entrei na educação, entrei no Conselho de Saúde, procurei um promotor, procurei um delegado. Eu não tive problema na época. E até hoje, onde eu vou, eu não tenho problema. Mas você entrar dentro de uma autarquia municipal, seja ela qual for, de nariz empinado, você não alcança nada. Porque você tem que ser realidade, você tem que chegar no pé no chão. Você tem que chegar buscando o que você quer, o que você precisa. Aí você tem autoridade. Então, hoje eu discuto uma política que foi implantada no Paraná, pela Rede Negra, ao qual eu ocupava a cadeira de conselheiro estadual. E essa política da saúde da população negra, 192, de maio de 2009, essa política, ela traz tudo. Tudo que eu vou falar, eu falo nela. Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Ela reconhece o racismo institucional, ela reconhece os nossos saberes ancestrais, ela reconhece a nossa cultura, a nossa educação, como eu tenho que chegar no médico com meus trajes. Ela diz que eu posso. Ela diz que eu tenho direito de alimentar alguém, então eu posso brigar. Então, se eu tenho conhecimento, eu posso chegar em qualquer autarquia, qualquer lugar que seja. No meio ambiente, já fui lá na selva, eu preciso de planta, eu preciso de saber se eu posso mexer lá, se eu posso plantar isso, se eu posso fazer isso, se eu não posso fazer, porque eu estou precisando. Eu preciso de uma palestra lá no terreiro para que meus filhos conheçam o que é o espaço que vocês dizem, meio ambiente. Eles precisam entender o que é o fundo de barro, o que é que vocês mandam e deixam de mandar, o que é que eu posso fazer e não posso lá, por que eu não posso, por que eu vim reclamar da água que está contaminada. Então, para a gente chegar nisso, a gente tem que ser humilde. Então eu não tive problema, filho. Eu não tive problema em lugar nenhum. Eu tive problema assim com o evangelho, que foi me denunciar uma vez porque eu iniciei uma criança, que no fim ainda reverteu tudo a meu favor, deu tudo certo. A mulher tá mulherona aí, não está na religião, mas tá mulherona aí, a gente tem uma maior amizade, tá? Que é um parente do menino aí. Quer dizer, e mais nada. Ninguém me acredita. Eu sempre falo, eu nunca achei um doido para me enfrentar. Mas também nunca fui lá desacatar nenhum louco.
Tá? Então, por exemplo, se você quer fazer um trabalho, uma parceria, você quer visitar um hospital, é só você procurar a diretoria, você ir lá e conversar. Quantas pessoas eu uni dentro do carro que o pai Jorge levou para fazer doação de sangue? Isso aí é o quê? Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes a gente dava um lanche para eles se alimentar, para eles ir lá fortinho? Quer dizer, Mãe Omi nunca foi problema em lugar nenhum, nunca trouxe problema. Então, agora, eu já tive que me interferir em alguns problemas acontecidos. Porque o que o promotor faz? Liga para a Mãe Omi. O que o delegado faz? Liga para a Mãe Omi. Agora sim que eu estou meio desligada, não quis, quando o pai Jorge adoeceu um pouco, então eu dei assim um basta para poder cuidar do pai Jorge um pouco da minha vida. Mas antes, não sei o que, Mãe Omi, a senhora conhece terreiros, pessoas, estamos atuando fragante por isso, por aqui, O que foge da nossa cultura, da nossa religião na sociedade, eu tenho que ser realista. É como se fosse, a senhora está falando assim, para mim está como se fosse uma história do protagonismo, Sim. Né, de terreiro mesmo, Sim, né? sim, mas é. Porque naquela época, a senhora falou, né, de 30 anos aí atrás, a senhora estava numa comunidade que hoje, obviamente, mudou muito, né? Eu lembro que a senhora falava que subia amassando o barro, né? Amassando o barro naquela rua acima. Sim. E hoje tem asfalto, Sim, né? Hoje não tem só uma UBS, agora já temos uma rede UBS, diferente, né? Creche, temos vários, projeto tem outros. E quantos projetos tem agora? Nossa, agora mais escola, mais projeto, mais creche. Hoje você fala, hoje eu sou feliz. E o povão mais novo como você está pegando tudo bandeja, porque não tem essa necessidade da minha época. Então, muita gente nova estão se envolvendo com muitas coisas que não há tanta necessidade e pisando muito naqueles que não há, que não tem a ver com a nossa cultura e que não vai ter a ver lá na parte social e na parte do lado de fora. Tá? Então, falta muita união também nisso daí, viu, meu filho? Vamos usar uma coisa com a outra e dizer que dentro da nossa religião e da nossa cultura ainda tem muito a desejar entre nós mesmos. Como eu digo nós mesmos, porque eu também estudo a religião, eu não posso dizer, são eles, somos todos nós. Tá? Então eu estou velha, estou cansada, eu quero ajudar, eu quero orientar, eu quero levar, eu quero ir apresentar. Se falar, mãe, a senhora quer, eu precisava, vamos lá na Secretaria da Mulher, vamos lá ver, elas estão precisando que vá lá na reunião. Vocês querem fazer algum projeto? Vamos lá. Vamos lá no Conselho de Segurança Alimentar, vamos ver lá como é que está, você pode participar, você pode ajudar. Vamos lá no Conselho de Saúde ver como é que está. Vamos na Comunidades, que é uma coisa que está precisando de você ir lá saber como é que está a situação, para vocês verem como é que está grave a situação de ISTs, de AIDS. Então, somos nós se envolvendo. Então tem um monte de coisas que nós, mulheres, e homens, acham que se envolver sim. E muito. Que nem nós levamos aquele dia lá o projeto, né? Que projeto lindo da população trans. Olha, você sabe quanta luta teve para sair aquele ambulatório? Eu fiquei feliz, porque isso é uma luta, ó. A Rede de Mulheres Negras, e ó, quantas vezes. Então, quer dizer, pra gente é uma luta nós estarmos lá. Mas assim, a gente tem que começar assim, nessa discussão, buscando um pouquinho mais. Hoje tem, amanhã já traz mais um pouco de UEL para falar, um pouco de UEL para fazer, porque a UEL tem que vir participar aqui, filho. A UEL tem projetos para trazer aqui. A UEL foi e é um grande parceiro do ILE até hoje. Hoje assim eu estou um pouco mais sossegada, mas estão começando os novos lá com o projeto em casa. Tá? Então, isso é o projeto que a gente leva para a sociedade. São as políticas públicas que temos que trazer aqui para dentro. São esses eventos de discussão, são projetos de apresentação, são um monte de coisas que vocês podem pegar. Oficina de geração de renda, que são tudo projetos, de um monte de coisa que temos o direito de ter aqui dentro. Comente, meu filho, você sabe tudo que eu quero. Esse está tudo no papel lá e eu brinco com ele. Isso é para vocês, isso é para os seus irmãos.
Sim, pai, fique à vontade. Peço favor, também a benção também para mim, meu pai Jorge, meus mais velhos, meus iguais, irmãos, a benção de todas e todos. Enfim, é suspeito para falar, né? Para ouvir a mãe falar, mas são coisas assim, são falas que a mãe sempre traz. Quando a gente tem a oportunidade de estar nos eventos, como a gente está aqui, também assim, acho que, né, vou quebrar um pouco o protocolo da fala inicial, fazer um grande agradecimento mesmo ao Alaie, ao Axé pelo convite, por estar fazendo a segunda edição dessa mostra, o pessoal que está na produção, na Gide Leicum, ao GAN que está com a exposição e tal. Porque assim, uma das coisas que a mãe vai contando e a gente sempre vai tentando associar, e que o Babá comentou, é a questão do protagonismo, né? É uma fala muito forte assim, da memória que vem da nossa mãe, de trazer, inclusive, né, todo um percurso de atuação dentro do terreiro e fora do terreiro, sendo protagonista dessas coisas que atravessam a gente, assim, primeiramente enquanto pessoas, enquanto humanos, né, lidando com diversas questões que são pautadas na desigualdade do nosso país. A gente vive num país absurdamente desigual, né, e também, obviamente, sendo carregada, sendo levada por toda a questão do legado religioso, ancestral, da necessidade de fazer isso. E aí eu faço a reflexão sobre a questão nossa, dessa geração, né, que vem e que está hoje conseguindo estruturar ideias, conseguindo estruturar possibilidades concretas e reais de mudança dentro das nossas comunidades, dentro dos nossos grupos e coletivos, mas que também se reverbera para fora deles, a partir de uma caminhada e de um legado que é isso, que vem de muito antes da gente, né? E é uma honra, um respeito, uma admiração muito grande, né, fazer parte disso, de certo modo, da gente ter a nossa mãe, que é uma dessas forças, que é uma dessas forças que movimentam a transformação social. Para a gente hoje também está conseguindo, enfrentando outras dificuldades, lidando com outros contextos, mas assim, fortalecidas e fortalecidos porque quem veio antes da gente já foi abrindo uma trincheira ali, e assim a gente sabe que é o processo de emancipação do nosso povo, né, de protagonismo do nosso povo. Quando veio a ideia da gente sentar para conversar, falar da questão de políticas culturais também, dos aspectos culturais, e eu gosto muito também quando a mãe traz várias pautas assim na fala, para inclusive também, sabe, pensar o que eu queria trazer assim, dentro dos sistemas, principalmente dos sistemas de estrutura do Estado, né, que vai lidar com políticas públicas, que vai lidar com a gestão dos serviços públicos para conseguir atender a sociedade, as demandas, elas sempre são colocadas ali de uma forma separadas, né? Tem as pastas, tudo, e quando a gente está no contexto da comunidade, do terreiro, quando a gente está dentro das nossas práticas, não é tudo bem assim. Não existe essa separação, essa coisa de tratar uma coisa com um departamento, tratar uma coisa com outra, ou olhar para uma política cultural sem entender, ou sem considerá-la também como uma política de saúde, olhar para uma política de saúde e também deixar de considerá-la que ela também é uma política de educação, porque os nossos saberes, os nossos fazeres, as nossas práticas culturais, que compõem, que identificam os nossos territórios, as nossas comunidades, elas são híbridas, elas estão completamente ligadas. Por que eu digo isso? Porque assim, a mãe traz esse movimento, essa força muito grande em relação ao trabalho na saúde, né? E
por muito tempo eu via essa questão do recorte do trabalho com a saúde de uma coisa não dissociada, mas é isso, separada ali nas pastas e tal. Mas o cuidado com a saúde dentro dos nossos saberes, ele é extremamente cultural. Né? O apreço e o louvor que a gente tem à vida, o cuidado que a gente tem com o corpo, com a matéria, a forma de lidar com as adversidades, com as doenças, aquilo que está no externo que vem, né, nos atingir fisicamente, materialmente. Todo esse cuidado, o banho, um chá, uma reza, uma orientação, um acolhimento, ele está dentro de uma concepção, de um aspecto cultural, que define uma identidade cultural dos nossos terreiros, dos nossos territórios. Então, assim, entender esse hibridismo que faz parte dos nossos terreiros, que faz parte das nossas práticas, é fundamental para a gente, na hora que for ir lá, ocupar um espaço de fala, um espaço de representação dentro do poder público, a gente conseguir também ter a maleabilidade de não se deixar levar por um discurso muito corporativista, que costuma separar as coisas, e tentar colocar a gente numa caixinha. Não, isso aqui você trata lá, isso aqui você trata lá. Traz muito na fala da mãe, que ela eu estou levando a demanda da minha comunidade, estou levando aquilo que aflige, que atinge, aquilo que é do interesse da comunidade. Isso não está separado, né, de certa forma, assim, você lidar com uma questão de saúde sem considerar o aspecto cultural que aqueles cuidados vai ter, né? E também, especificamente sobre o ponto de vista, né, de querer falar sobre arte e cultura, se a gente faz ainda todo um caminho, um percurso para tentar pegar referências, inclusive originalmente em África, a gente consegue ver, inclusive, essa questão da religiosidade, né, que não existe uma separação entre a questão da religiosidade, da arte, da cultura, porque isso faz parte de um modo de viver, de celebrar a vida, de cultuar a sua ancestralidade, de cultuar as suas divindades, de dançar, de cantar, de preparar uma comida, eu vou tentar fazer um recortezinho aqui também para criar uma linha e já encerrar essa primeira fala. Mas o porquê que eu bato nessa questão de considerar essas, né, esse hibridismo de potências e de áreas de atuação e de cuidados dentro dos terreiros? Porque quando a gente vai acessar a questão das políticas culturais, eu já fui membro, ainda atuo, não atuo mais dentro dos projetos do Pramic, porque inclusive hoje faço parte, né, produzo e trabalho em parceria com artistas e coletivos que produzem também projetos pelo Pramic, mas no tempo que eu trabalhei no SESC, e que aí obviamente eu tinha uma dedicação exclusiva para o trabalho do SESC, eu consegui passar um período dentro das comissões de análise, especialmente de uma comissão de análise, que é a CAP, a Comissão de Análise de Projetos e Programas Estratégicos do Pramic. E dentro desses espaços, né, que a gente vai lidar diretamente com a questão do objeto, dos projetos, o que vem de demanda e tal, há um entendimento, né, de pessoas que não entendem as nossas práticas, que não conhecem o nosso cotidiano, de quando a gente apresenta um projeto como esse, por exemplo, às vezes ele cai numa coisa assim, não, mas isso é um projeto religioso, né? E o edital, ele tem uma vedação, né, baseado no princípio da laicidade do Estado, de que, sabe, aí a gente precisa também fundamentar e referenciar essas práticas nossas, não só do campo de vista da questão religiosa, como o Ocidente enxerga, ou como o Ocidente define aquilo que é uma prática religiosa ou não, né? E que as nossas práticas, o nosso modo de ser, de estar no mundo, de se expressar, ela transpassa só uma questão de um dogma ou de uma doutrina religiosa. E que os nossos projetos, eles buscam o protagonismo
da nossa cultura, dos nossos saberes. Então, sim, é muito coerente, não tem nada de... Para que não vire até um apêndice, né? Exato. Quando a gente está na Secretaria de Cultura, trata de tudo. Mas tem a população de terreiro aqui, deixa para depois, né? Ou, eu estou falando de saúde, mas a gente pode fazer uma análise uma referência em qualquer setor, né? Então acaba virando uma coisa, é igual a consciência negra. Trabalhamos o ano inteiro na escola, uma cultura ocidental, eurocêntrica e não sei o que e tal, desde a filosofia, a matemática, tudo. E aí chega naquela semana, os professores querem dar conta, porque tem que dar conta de uma lei, 10.639, e aí, a gente tem que falar disso aqui e tal, e aí é só naquela semana, né? Para não virar um apêndice, né? Porque nós temos sabedorias, né? A sabedoria de terreiro, ela é profunda, ela é cotidiana, é uma realidade em todas as suas áreas, né? Eu quero aproveitar, assim, a sua fala, Ebome, para ter essa relação com essa pergunta que a Kátia Nascimento faz pelo Instagram, né? Ela faz assim, ela diz o seguinte: quais são os desafios que a cultura de terreiro tem que realizar nesse tempo tão polarizado? Qual que é o desafio da cultura de terreiro nesse tempo de polarização, né? A gente passa um período de desgoverno, né? E como que a cultura de terreiro sobrevive nesse momento? Eu penso que assim, essa busca pelo protagonismo, assim, ela é essencial, da gente conseguir protagonizar os nossos próprios desejos, nossas vontades, nossa prática, nossa forma de estar e atuar no mundo. A necessidade, assim, a gente viu, obviamente, nesses últimos anos, um governo desastroso, do quão necessário é a gente conseguir se unir dentro das nossas comunidades, a gente conseguir estar junto. Muitas das dificuldades enfrentadas que coincidiram com um governo fascista dentro de um período pandêmico, foi, e eu acho que e assim tem que permanecer, independentemente do contexto, a questão da união, né? De ter de entender que a gente não consegue, a gente não trabalha sozinho, né? A gente não consegue atuar sozinho dentro dessa questão da defesa e da promoção daquilo que a gente constrói enquanto recorte de identidade cultural, para pleitear projetos e acessos. Enfim, criar forma de se relacionar de maneira assim, redes e parcerias são essenciais e fundamentais para a gente conseguir acessar o que tem caído muito na cabeça. Eu comecei, depois de ter passado um tempo, um trabalho dentro de comissão, eu estive presidente do Conselho de Política Cultural por 2 anos e meio, de transitar por esses lugares, eu senti a necessidade de buscar também uma formação na área jurídica. E agora estou estudante de Direito, bem no comecinho, terminando o primeiro ano ainda, mas estou estudando Direito na UEL. E uma coisa que tem pego muito agora, nesse começo da formação, que a gente vai estudar princípios constitucionais, princípios princípios e garantias, né, básicas e fundamentais do Estado brasileiro e tal. Uma coisa que tem batido muito na minha cabeça, por conta também de ter que estudar o Estatuto da Igualdade Racial, estudar um conjunto de normas e leis para a gente garantir, inclusive, uma vitória que teve recentemente do movimento negro, de pessoas da comunidade comprometidas com a pauta antirracista, de garantir a inclusão do sistema de cotas raciais nos editais do PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura, né, para que esse protagonismo negro esteja mais presente ainda dentro dessas políticas. E o que me pega bastante, assim, estudando, vendo isso, são o que o direito costuma chamar dos princípios, e a gente tem o princípio da igualdade formal e material. E o que fundamenta a necessidade de ter políticas de ação afirmativa, que são a criação de sistemas
de cotas e inclusivos dentro para acesso a diversos serviços públicos é pautado na questão da igualdade material. Porque assim, culturalmente, assim, a excelência e a capacidade do nosso povo de produzir arte e cultura, seja dentro de um recorte temático específico das nossas identidades, seja em qualquer área, ou qualquer linguagem, ou qualquer forma de expressão artística e cultural, é gigantesca. É gigantesca. A capacidade, não só a capacidade, mas a excelência do nosso povo em poder produzir, né, conhecimento, de resgatar as epistemologias, os modos de pensar decoloniais, né, que nos conectam mais com aquilo que está ligado com as nossas origens, com a nossa ancestralidade, com a nossa filosofia afro-brasileira, que bebe muita referência da filosofia africana, obviamente, para acessar esses instrumentos. É preciso ter uma coisa assim, que é muito simples, que não é simples, mas parece ser simples, mas tem uma barreira, tem um abismo gigantesco entre o acesso a esses serviços públicos e esses atores, esses agentes que fazem parte das nossas comunidades, que são entender essas ferramentas, são entender ferramentas, entender os caminhos para se acessar. Então, indo também, né, respondendo de certo modo essa pergunta, eu percebo que a gente tem conseguido, entre os nossos iguais, entre os nossos pares, quebrar um pouco essa barreira do acesso ao conhecimento, que dá a possibilidade que nós consigamos escrever os nossos projetos, colocar eles para tramitar, passar por uma seleção e ser aprovado. De não depender mais de um outro, de um terceiro, que majoritariamente esse outro e esse terceiro costuma, né, ainda estar na mão do que a gente chama da branquitude, né, de vir, de falar, de escrever, de projeto, para querer vir falar sobre os nossos saberes, ou a gente ter que depender de uma anuência ou de uma boa vontade do outro para poder conseguir o acesso a um recurso, fazer um projeto, uma coisa. Não, eu percebo que é isso, assim, vem dessa luta continuada de muitos atores ali que participam e que hoje a gente tem conseguido, ainda longe de chegar no nível ideal, né, mas que a gente tem conseguido, dentro das nossas comunidades, trabalhar esses saberes, de entender as ferramentas, como que é a ferramenta do edital, como que funciona esse processo aqui, com muito dessa, que é isso assim, de beber a fonte que vem diretamente da nossa mãe, que é isso, que sem saber, chegava lá nos lugares e falava, eu quero saber. Eu não sei, o papel que tem que assinar, não me interessa assim o caminho, mas como que faz para acessar? Porque isso aqui é um direito meu, isso é um direito da minha comunidade, do meu povo, sabe? Eu percebo que a gente tem conseguido fazer isso, me alegra bastante, assim, de conseguir protagonizar, fazendo obviamente esse recorte dentro da área que eu atuo, especificamente no campo da cultura, da gente conseguir ter os nossos, escrevendo os seus projetos, indo falar das suas práticas culturais. E não mais um outro, um terceiro que não vive isso aqui, que não está aqui no cotidiano, que não faz parte dessa atividade, vir com um projeto já pronto e vir falar por nós. Exato, já passou esse tempo. Bom, acho que o protagonismo é tudo, né? O Abian Akin Lima, aqui da casa, está no Instagram também, e fez uma pergunta para Valmin. Como a Valmin vê o avanço das políticas públicas favoráveis aos povos de terreiro, desde que ela começou a luta até hoje? Como que a senhora vê se houve avanço ou não? Como é que foi nesse período de experiência? Houve sim muito avanço. Eu sempre falo, eu tenho orgulho de dizer, eu assisto de pé a minha vitória, porque houve uma evolução muito grande em todos os projetos dentro da cultura, dentro da religião, muito. Então, assim, muitas coisas implantadas da religião, ela tem mais valor, ela é mais expandida, ela é mais feita em outros estados. Aqui no sul, aqui no norte do Paraná,
existe ainda pouca evolução. Eu vejo dos terreiros poucas coisas. Então eu vejo é pouco terreiro que aceita fazer esse projeto, que aceita divulgar a nossa cultura, a nossa religião, o nosso saber. Então, poucos os terreiros, são pouquíssimos terreiros. Eu precisei de pessoas de terreiro para um evento aí que eu mandei para você, que era tudo coberto pela saúde, que era para tinha que ser de terreiro, tá? Para capacitação de jovens sobre conhecimento das doenças ISTs, HIV, AIDS, sexo, essas coisas, e a gente não teve. Então, o avanço das políticas públicas, elas estão muito poucas. Por aqui, mesmo que eu tenha implantado, que eu tenha corrido, que eu tenha feito, existe um reconhecimento que existe a religião de matriz africana aqui no norte do Paraná, e ela tem um tempo, porque assim, foi muito divulgada, foi feito muitos eventos, foi para a imprensa, tem, se você for lá no Museu Histórico, você vê um monte de projetos da Mãe Olinda, da religião, se você for na Cultura tem, se você for na Câmara tem, se você perguntar para os antigos delegados, tudo tem coisas da religião. Mas ela é muito implantada, todas essas políticas, fora. Pela Rede Mulheres Negras, sou eu que tomei frente, Mãe Joinda hoje, a gente faz grande coisas e grande discussão, porque só levar o conhecimento das prevenções a vocês, a nós, de terreiro, já é uma evolução muito grande. Isso eu faço direto. Você acordar, você vai trazer para cá, vai fazer, tá? Quer dizer, você vai pela Rede Mulheres Negras, você tem que discutir saúde da mulher negra, você tem que discutir doença falciforme, AIDS, intolerância, racismo, você tem que discutir tudo. Então, enquanto terreiro, para mim, é uma evolução grande. Mulheres de axé, que é do Ilê Axé Palmin. Nós discutimos, é muito importante nós discutirmos religião, nós discutimos educação, tudo que nós estamos discutindo aqui é uma evolução muito grande, sim. Tá? A Rede Mulheres de Axé do Brasil, eu passo para o Brasil, em vários estados, o que é a nossa região aqui, o que é a nossa cidade. Quais os axé do Ilê Axé Palmin que trabalha, que não trabalha, terreiro. Eu falo dos nossos, eu não falo dos outros, eu não tenho autoridade para discutir. Então você vai lá fora, muita evolução. Tá? Em outros estados, muita evolução. A gente não conseguiu avançar aqui no norte do Paraná, por exemplo, a discussão da implantação das ervas medicinais. Eu parei há uns 5 anos atrás por problemas de saúde, como eu disse, e não conseguimos a evolução. Ninguém tomou a frente, ninguém quis fazer. Tem uma cartilha para fazer sobre isso. Eu me sinto muito assim, contemplado e ao mesmo tempo não consegui caminhar muita coisa. Mas, em termos de política da religião, por onde eu passo, pelas redes que eu passo, ela é muito grande, cresceu muito. Mas por aqui nós não temos muito a desejar ainda, infelizmente. Eu tenho que, como diz, admitir, passar para você, aqui, para todos que estão nos acompanhando, que falta muito ainda, porque o que a gente tinha que levar e que eu lutei muito e luto e quero que vocês que estão começando leve avante, são os conhecimentos desses saberes, das ervas medicinais, das rezas, dos benzimentos, ser uma doula, acompanhar um parto, como fazer, como acolher. Isso está muito a desejar ainda. Porque isso é coisa dos terreiros, de você, de nós, e a base de nós mulheres. Tá? Então, isso eu espero que vocês possam caminhar, que o Ed está fazendo muito projeto com as meninas lá, que a gente continua, eu continuo assim, sentada na cadeira, olhando daqui para frente, porque 30 anos já estou muito cansada, muito corrido, eu digo que agora é vocês. E quem quiser ir fazer uma visita para a Mãe Omi, para tirar mais informação, saber como caminhar em alguns projetos, como é que faz para chegar ali, eu queria, estou com um projeto, eu queria ver. A promotoria teve divulgando, teve atrás de terreiros aí esses tempos atrás para fazer projeto. Estamos com um problema seríssimo na Câmara. Não passa nada de terreiro, não passa nada da população LGBT. E aí, não sei falar um instante, meu filho. Tem um monte de projetos que se envolve
a nós, porque nós somos acolhedores de toda essa cultura. Então falta muito a desejar, muita coisa foi implantada, muita coisa assim, está caminhando, mas não foi avante ainda por falta de pessoas de terreiro para caminhar, meu filho. Tá? Então a avó faz pouco, a avó não consegue fazer muito sozinha. O Lecum mandou uma pergunta aqui e a gente também, só para lembrar que vocês podem também se inscrever, levantar a mão aí para a gente fazer perguntas no presencial, tá bom? Eu vou fazer uma última pergunta aqui que é online, que fala assim: a avó Almin falou algo muito bonito da nossa cultura e educação de axé, sobre saber chegar nos lugares com humildade, assim como as pessoas que não são adeptas do candomblé precisam saber como chegar no terreiro também. Essa pergunta vai para o Ebome ou para a mãe. Na história deles, como foi lidar com a resistência nos espaços públicos? E no caminho inverso, como foi lidar com a comunidade externa, chegando no terreiro sem entender nossa cultura e hierarquia? É uma pergunta muito boa, complicada, muito boa, mas para mim, assim, que já passei por tudo isso de trás para frente, não tenho problema para responder. Lidar, meu filho, com essas autoridades não é fácil. Mas eu sou do Axum. Eu levanto a cabeça, bato o pé e vou lá e digo: eu quero saber, eu preciso, como faço. Então eles não podem dizer não para mim. Existe uma lei que eles não podem dizer não para mim ou para qualquer pessoa. Então foi muito difícil eu aprender. Quando eu peguei o fio da meada, que delegacia não resolvia, que eu não sei quem não resolvia, que a promotoria pública resolvia, então foi o caminho que eu fui. E como o Ilê é um espaço aberto e a gente trabalhou com a comunidade, com reunião do promotor, de advogados, para ajudar a comunidade, com o conselho tutelar, então não foi muito fácil interagir o pessoal com a comunidade do Ilê Axé-Opomim. Eu sempre tenho que falar do Ilê Axé-Opomim, porque foi por Ilê Axé-Opomim que foi muita gente, que foi o El, o Lopar, que foi muita gente para o Ilê Axé-Opomim, foi a do BS, quando eu comecei a participar, quando fundou o Conselho Comunitário, foi para o BS. Então, quer dizer, tudo isso era funcionando no Ilê, então eu não tive nenhum problema, nem para entrar lá, nem para sair. E eu sempre falo, eu sempre falo para as pessoas: eu não tenho formação, não tenho uma faculdade, mas eu sei o que eu quero. Então, se a gente sabe o que quer, tem quem faz. Aí eu quero, mas tem que fazer bonitinho no papel. Ah, tem? Então tá bom. Fulano, você põe no papel para mim isso? Então, o mais difícil foi conseguir papel, fazer os projetos, fazer os ofícios, fazer essas burocracias. Isso foi o mais difícil que eu teve, porque o resto não foi difícil. Eu bati palma para fazer um evento de 3 dias, eu consegui o coffee break, eu nem sabia o que era o coffee break, eu não sabia o que era o coffee break. Eu aprendi quando oferecer, porque eu perguntei o que é. Aí é isso que a senhora veio buscar. Tá ótimo, vamos lá. Tá? Uma refeição, uma palestra, aí posso levar isso, posso levar... Nossa, eu acho bonito esses nomes lindos que tem tanta coisa que para mim é papel, mas as dificuldades que eu tive foi só essa, porque eu sabia o que eu queria, e sempre tinha ali. Eu falo a minha estrelinha, né? Eu falo meu casal de estrela, lá o finado professor Sérgio Adolfo, meu compadre, e a minha Equédia, finada Equédia Helena, a minha estrelinha. Tudo eles põem no papel. O primeiro projeto assinado da UEL e da SET e alguns outros projetos do Ilê foram eles. Então eles põem tudo no papel. Mãe, não é assim, olha, eu não quero saber, eu quero fazer um projeto para trazer essas mulheres aqui, eu preciso arrumar elas, eu preciso que elas aprendam a vestir, elas aprendam a costurar, elas aprendam a passar, elas aprendam a ir, elas precisam saber chegar num emprego, elas precisam de um emprego. Como é que elas vão chegar lá seja lavar roupa? Elas não sabem. Então assim, mas vamos fazer uma cartinha, não, olha, fulano falou que pode vir ensinar, mas vamos fazer um papelzinho, então você faz o papel? Então faz pra mim.
As dificuldades que eu tive foram essas, porque o resto eu não tive dificuldade nenhuma. O interessante é que a nossa cultura de terreiro zela pela EBE, pela comunidade. Sim. Eu posso não saber cozinhar, mas tem quem saiba. Sim. Nem por isso eu vou deixar de fazer o meu Sim. evento. Eu não sei fazer roupa de santo, mas alguém na minha comunidade sabe costurar, né? Então, os conhecimentos de terreiro tem essa potencialidade. Sim. A gente se vê como... A gente não tem só 2 braços, a gente tem muitos braços, né? Muitas... Sim, então, e aí veio, assim, já promotores fazer fala em casa, já veio, assim, delegados fazer falas em casa, já veio doutores fazer, já veio secretário de saúde, já veio secretária da mulher, secretária, não sei, tudo fazer. Então, eu consegui trazer para dentro, porque eu estava fazendo não em prol mãe ou minha, eu estava fazendo em prol da terreira, em prol da comunidade, que eu batia lá na porta porque eu queria saber daquele assunto. Porque o filho estava na cadeia, porque já fazia tempo, porque já estava lá e precisava de quem que ele escrevesse lá e assinasse para ele sair. Sabe um monte de coisas que você, enquanto eu não, como é que eu ia entender? Quem diria há 30 e tantos anos atrás que eu ia ser a mãe homem de hoje, que eu ia entender do que eu entendo de saúde, de sentar com o secretário, conversar, conhecer, buscar, fiquei 3 dias confinada para entender de uma política que eu chorava e tremia, porque eu não sabia, tá? Para discutir aquele caderno para mim, como é que eu ia chegar e falar para médicos em Londrina? Quando eu sentei diante de mais de 30 médicos, enfermeiros e não sei quem, e comecei a falar da política com tanta assim, determinação, como eu soubesse, né, do jeito que eu aprendi lá, eu falei. Nossa, aí comecei a falar mais. Então, para aqueles que são da área da saúde, que provavelmente tiveram participando assim, sabe da luta que foi para implantar nas regionais de saúde do Paraná. Só a luta que foi, nós não conseguimos muitos, mas conseguimos aí nos 16 regional, tá ótimo. Aquele hospital onde o senhor teve, meu pai, livro para procurar para a doutora Márcia, para a doutora Denise, para o doutor, esqueci o nome dele, tudo assim por negócio de doença falciforme, por problema de infecções que era rara, por um monte de coisa, e fui atendida. Como que uma mulher que mal sabe falar um português vem pedir essas coisas? A gente conseguiu implantar na grade da medicina, na curricular do Centro de Educação da Medicina, que estudasse sobre anemia falciforme, porque o mundo não sabia. Então, quer dizer, essas foram algumas dificuldades que a gente tinha, mas eu não tive. Eu sempre falo, eu sou da Oxum, eu bati lá e consegui, e como diz o outro, e canto e bato palmo para mim mesmo. É uma vitória. É uma vitória. Se você for lá no HU, tem um dos relatórios, umas coisas lá, tem uma homenagem muito bonita para a mãe Omin, porque a mãe Omin foi lá, a mãe Omin tomou frente, fez várias reuniões, conseguiu. Então, isso é muito bom, Lecum. Isso foi uma coisa de vitória muito grande. Eu vou abrir mais 2 perguntas, porque o tempo urge, né? Mas eu não sei se... Olá, Denum. Por favor, refletir, colocar meus irmãos e irmãs. É muito importante estar aqui nesse momento escutando a senhora. Acho que é uma lição de vida, uma riqueza, escutar todo esse processo. E alegra meu coração, porque dá aquela coisa assim, vamos, né? Vamos lá, que a avó tá dando esse impulso. Mas eu também, ao mesmo tempo, tenho... os incômodos, né? E acho que essa pergunta vai mais direcionada para o tio, que hoje é a nova vanguarda, né? Que é como que a gente pode, ou como o senhor vê essa questão das políticas públicas com esse governo tão massacrador, né? Porque a gente foi massacrado durante esses últimos tempos de governo, o preto, o candomblessista, os povos de religiões de matriz africanas foi massacrado e ainda é. E aqui dentro do Paraná e dentro de Londrina nós somos silenciados a todo momento. Quando a avó fala sobre essa questão de não passar projeto na Câmara de Vereadores, é uma coisa muito real. Eu sou assessora, né, dentro da Câmara de Vereadores. E assim, quando o povo preto chega lá, ninguém abre as portas para recebê-los. É muito difícil trabalhar as questões
sociais e essas políticas públicas dentro de uma realidade como essa, né? Eu vejo que ainda tem as lutas, que ainda tem algumas conquistas, que são passos pequenos, perto de tudo que já aconteceu, né? Escutando a avó falar, a gente vê essa trajetória muito grande de quanto a gente avançou. Mas ainda tem muito para avançar, né? Porque a gente está num outro contexto, a gente está numa nova geração, onde a tecnologia ela vem abarcando muitas coisas. E como que a gente, como que nós, povos de terreiros, conseguimos esse protagonismo tão assíduo? Né? Porque de fato a gente ainda grita, a gente ainda ocupa alguns espaços, mas eu vejo que nós somos muito silenciados ainda hoje por todos os tipos de instâncias do governo e das questões públicas, ainda a gente é muito silenciado. E assim, eu queria saber de vocês, como que a gente vê isso? E a outra pergunta, né, tem muitos mais, mas eu vou fazer uma outra pergunta, como que vocês encaram essa questão da branquitude dentro do terreiro? Porque hoje, eu entendo que o terreiro é um espaço de muito acolhimento e todos têm que estar aqui dentro. Mas também vejo que, às vezes, esse olhar da branquitude tem colocado os terreiros de candomblé com outro olhar. Como que vocês veem isso? As perguntas. Bom, eu vou responder primeiro. Minha filha, para mim, se hoje eu tivesse há 5 anos atrás, com todos os problemas que eu tinha de comunidade, todos os projetos que eu tinha, não tinha tudo certo comigo. Eu acho vai muito do querer, porque eles não têm toda a autoridade, todo o direito de impor. Nós temos nossos direitos, então, branquitude eles têm que ser lá, nós aqui não tem problema. Quantos professores brancos tem que são afrodescendentes? Só que eles são evangélicos, então eles são brancos, eles são contra nós. Mas Deus não é contra nós, o orixá também não é, então pronto. Então eu não vejo isso. Quantos brancos eu tenho no terreiro? Poucos, mas tem. Então, branco, pele, mas alma não é branca não, porque ela vem de uma mistura lá atrás. Tá? Então esse povo que vem para tudo, porque só o branco pode entrar, só o preto não entra o branco. Infelizmente nós temos que ter cota para isso, cota para isso, cota para isso, cota para aquilo. Mas quando alguém começar a bater de frente de verdade, você é baixinho, meu bem. Que é isso? Bata de frente. Começar a bater de frente, meu pai, vou apresentar o projeto, vou fazer, vou trazer, faça igual eu. Eu quero que tal fulano vai fazer esse projeto, vai vir dar essa aula aqui para mim. Se você souber cercar com um ofício, cercar de um jeito, cercar de outro, você traz. Eu fiz muito isso com orientação da finada Ked, da ministra Elina. Então, eu nunca deixei esse negócio de branquitude me envolver, não. Me atacar, me atingir, não. Eu querer ser o que eu sou, eles querem, mas eles não vão poder ser nunca. Vestir as roupas nossas de santo, comer as nossas comidas, querer as nossas danças, usar os quartilhões, usar as nossas bachelas, nossas tigelas, tudo eles usam, as nossas colheres de pau, tudo. Então eu não padeci assim, eles falaram. Só que assim, eu nunca deixei me atingir, eles nunca podem ser o que eu sou. Eu sou uma pessoa que eu vim para servir. Vocês são pessoas que vêm para ajudar e para ter inteligência para implantar projetos. 3 coisas eu disse. Não podemos misturar com esse povo, deixar eles fazer a nossa cabecinha. Quando o povo fala, mas a senhora vai lá, mas aquela advogada, nossa, ela é iata, ela não gosta da religião, ela é isso aqui, então tá bom. Resistência. É isso que eu ia falar. Resistência é tudo. É lá que eu vou sentar. É lá que eu vou ver. É lá que eu vou dizer que no meu terreiro tem um monte de cliente para ela. Mas só que nem tudo. Se ela não fizer caridade para 2, 3, 4, ela não ganha 2. Então a gente tem que pensar nisso.
Ah, então a gente tem que pensar nisso. Vai, meu filho, Vicente. Vou comentar, responder também de trás para frente, falando da questão do espaço do terreiro e tal. Uma coisa que eu aprendo muito também, assim, a mãe já até falou disso aqui numa das coisas das falas dela, né? Não dá para falar pelo outro, né? A gente tem essa criação, né, de que o outro axé é o outro axé. Né? A gente não consegue falar pelo outro, que vê em outros lugares. Mas do ponto de vista nosso, né, eu penso que é assim, é preciso, acho que todas as pessoas que estão dentro da comunidade, que estão dentro do ilê, dentro do terreiro, precisam ter a consciência de que estão dentro de um espaço de manifestação sagrada, religiosa e espiritual afrocentrada. Né, de que as nossas divindades são afrocentradas, de que os nossos saberes são afrocentrados, que as nossas práticas são afrocentradas. Né? Isso de forma alguma não é para ter algum tipo de segregação, pelo contrário, porque o terreiro tem, inclusive isso, e a sua pergunta assim, ela é muito provocativa, porque inclusive é pauta assim, que está em constante discussão em vários lugares, em vários espaços de se pensar e discutir dentro do terreiro, de criar formas de conhecimento e tal. Mas o terreiro, ele tem inclusive sempre essa bandeira mesmo de ser o espaço de acolhimento, né? De acolher a tudo e a todos, né, que vão buscar algum tipo de cuidado, né? Algum tipo de atenção ou algum tipo de ausência para suprir, né, para suprir uma ausência, uma carência aí com as necessidades e os desejos e os devires de cada um e de cada um. Mas é essencial, né, a gente entender que quando a gente entra dentro do espaço de terreiro, a gente está pisando num território negro, né, que a gente está lidando com essas forças ancestrais negras, né, e inclusive isso, com essa, né, com toda a questão da epistemologia, do pensamento, da filosofia, do modo de cultuar, do modo de lidar com essas divindades, também afrocentradas. Como eu disse, eu não posso falar pelo outro, eu não posso falar do axé tal, da casa tal e tal, mas me assusta sempre ver determinadas práticas que a gente costuma dizer de embranquecimento do candomblé. Sim. Né? Sabe? Mas enfim, é isso, cai naquilo. É o espaço do outro, é a casa do outro. Né? A gente minimamente tem que ser coerente com a nossa criação quando a gente fala da questão do respeito, né? Da hierarquia, mesmo que mesmo que seja uma coisa assim, que pra mim seja nosso repúdio gigantesco. É o outro, a pessoa, né, que está fazendo, enfim, aquela dentro da comunidade, dentro do terreiro, espaço, tudo mais. Mas pelo menos dentro do nosso território, dentro da nossa casa, do nosso axé, a gente tem essa plena consciência, né, de quando a gente chega nesse espaço, a gente pede um agô para essa força negra, 100% negra, que mantém esses saberes vivos, que mantém essa prática viva, que mantém esses cuidados, esse modo de se relacionar. E que sim, está aberta para todas e para todos, né? Mas que, obviamente, né, tem uma raiz muito profunda ali, que, como a mãe falou, podem tentar, né? Podem tentar é muito diferente de ser, né? Tentam ser como nós, mas ser a gente precisa nascer, né? Lalu. A bênção. Eu estava me questionando aqui e pensando que toda vez que temos fragmentações em movimentos, os movimentos perdem a força, né? E acabam não elegendo representações, não tendo força de ir para frente. Então, meu questionamento é que como a gente supera a falta de representantes nos espaços de poder aqui dentro de Londrina mesmo, sabe? Como em uma cidade tão grande, repleta de terreiros, ainda não colocamos vereadores e deputados
E se há uma desarticulação dentro de todas essas unidades de terreno, como que a gente reage de acordo com essa desarticulação, dessa falta de representatividade lá dentro? Porque se a gente está produzindo projetos, tem que passar, a gente tem que colocar a gente lá dentro para passar nossos projetos. Né? Como que a gente pode esperar? Como podemos buscar um objetivo em comum dentro de um grupo? Esse é um questionamento. É uma pergunta também bastante, né, provocadora, assim. Eu costumo dizer também, assim, às vezes a gente tem leituras diferentes das conjunturas todas, né? Acho que a primeira coisa, assim, pra gente entender, não sei, isso é uma resposta minha, uma leitura minha, um olhar que eu atribuo sobre a questão da polarização, né, e das fronteiras, eu costumo chamar de fronteiras que existem entre movimentos e organizações sociais da cidade, fazendo um recorte para a questão do terreiro. Acho que a primeira coisa, a gente precisa, assim, possibilidade de superar isso, é entender que nós somos diversos. É a primeira coisa. Porque por muito tempo falou-se, né, assim, foram sempre usados termos assim de uma forma mais generalizada sobre, né, a gente ainda traz, obviamente, para também conseguir fundamentar a questão de projeto, para conseguir desenhar e estruturar política pública, projetos de lei e tal. Obviamente a gente traz algumas definições mais abrangentes sobre culturas e povos de terreiros e comunidades. Mas assim, internamente, dentro dos nossos espaços, dos nossos territórios, eu entendo ser assim, fundamental a gente compreender a nossa diversidade. Eu acho que talvez a gente tenha uma situação que se reverta num futuro em relação à articulação para conseguir ter uma força política, de ter uma representação no espaço legislativo, de ter alguém em outras esferas de poderes e tal, falando por nós, quando a gente entender essa diversidade. Por quê? Porque há uma visão, de certo modo, arrogante, de tentar assim, colocar todas as colocar todas as casas, todos os terreiros, todos o quê, dentro de uma única definição, né? De se agrupar com o intuito não de defender a nossa diversidade, mas de tentar homogeneizar ou direcionar olha, vamos organizar o nosso movimento aqui, ó, vamos representar as religiões latino-africanas, mas tem que ser assim. Não vai dar certo. Não vai dar certo porque nós pensamos, há uma diversidade na forma de pensar, na forma de se expressar, ainda mais quando entra também na prática, né? Obviamente não dá pra gente falar da prática do terreiro do outro, porque, sabe, quando tentam colocar dentro de uma própria, de um modo só de pensar e estar, pra gente conseguir chegar nesses lugares. O recorte da minha fala vem dessa questão da articulação para a gente ter força política para ocupar espaço de poderes. Não é para falar de saber e de fundamento, porque isso cada casa tem o seu e tem que manter, né? O ensinamento, o conhecimento, o axé é o fundamento que cada casa passa. Mas aí quando se reúne coletivamente, sem entender essa necessidade de respeitar uma diversidade, de conseguir, né, ampliar os nossos olhares, nossa possibilidade de olhar, de enxergar, de entender o outro, eu acho que isso ainda vai continuar sendo um problema, porque isso esbarra em questão de vaidade, ego, sabe, de querer estar nesses lugares assim, isso, como eu disse logo no começo, sou muito suspeito, né, tô aqui do lado da minha mãe santa, a pessoa que me fez nascer, que me criou, né, e obviamente que eu vou sempre reverenciar e enaltecer muito a trajetória e o cuidado dela em relação aos acessos que ela conseguiu, porque nunca foi pela vaidade, nunca foi pelo ego, nunca foi pelo status. Mãe Omin é hoje Mãe Omin, não porque ela quis ser, e ela na própria fala dela, deixou muito claro aqui, porque ela determinação, tinha objetivo, tinha coisa para fazer e tal. Então há às vezes uma leitura
que eu acho bem equivocada, né, de querer acessar esses lugares para satisfazer um desejo egóico, um desejo de vaidade e tal. E até porque também é dificílimo, gente. São espaços assim que, inclusive, se a gente não tomar cuidado, a gente adoece. Né? A gente se adoece nesses lugares, nesses conselhos, né? É uma coisa que atravessa muito a gente. Eu estou numa licença, digamos assim, mais sabática do Conselho de Cultura, porque eu fiquei 2 anos e meio, peguei pandemia ainda, assim, e tal. É isso, de chegar em diversos momentos, assim, de falar, meu Deus, eu não vou dar conta, sabe? De estar... porque não é isso, não é pelo ego, não é pela, sabe? Eu acho que isso é uma coisa, só que também não é característico daqui. Infelizmente é uma realidade e que também não diz respeito só aos povos terreiros, diz respeito assim a organizações, movimentos sociais de diversas pautas e diversas bandeiras, né? De lidar com esse senso crítico que a gente tem muito aguçado, né? Que às vezes coloca a gente em posição de desrespeito contra a nossa própria diversidade, contra o nosso próprio modo de pensar e de se expressar nesses lugares. Hoje não existe uma lei orgânica no município que implante a nossa religião, nossa cultura, nossos saberes por falta. Eu vou ser mais assim popular, vou falar assim um português mais claro, por causa da ignorância da própria população. Eu sempre falo do povo em si, porque se não fosse isso, por isso eu falo, o povo quer ter um B é educação, é hierarquia, é unidade, são pouco. Se existisse, tá? Essa união já está no plantado, porque eu lutei, quase consegui, mas foi bem claro na minha cara, e até mesmo a mulher com quem você trabalha disse, só a senhora e mais 2 pessoas não podem, não só a entidade, a senhora pode participar e passando muito disso, junto com 2, 3 que estavam a meu favor. Tem que ter mais terreiros. Sim. Quem que foi? Mãe Omin estava na frente e ninguém fez. Então vocês vão ter que lutar muito, todos vão ter que lutar muito para conseguir. Porque a ignorância atrapalha tudo. Humildade em primeiro lugar. O irmão começa a falar, eu nunca tive problema. Eu cheguei lá, eu cheguei com um problema. Eu cheguei lá levando um problema para ser resolvido. Então, se existisse essa união, essa humildade, existia já tanto terreiro como o movimento negro lá dentro. Porque nós não somos do movimento negro, nós somos religião de matriz africana. Então, existia lá tanto um como do outro. E não sou hoje nada dentro da... Porque eu não nasci para ser vereadora, para ser isso, para ser aquilo. Eu nasci para ser mãe para estar envolvida com a comunidade, na necessidade da comunidade. Eu presto conta ao Oxum, ninguém mais. Bom, a gente está com um horário bem apertado, bem em cima mesmo, mas tem mais uma pergunta só que eu vou abrir, né, para o Pai do Canlé. E depois a gente vai ter um café da tarde, tá? A gente dar uma revigorada na energia, e depois nós teremos uma apresentação, né, estamos aqui em peso com a Shel Palmin, né, com a atriz e a Iaô também, do Shel Palmin, a Edna Guiar, que já está aqui, né, ela vai fazer uma apresentação para a gente a partir das 5h30, então a gente vai fazer mais essa pergunta, né, a gente abre para o café e depois a gente volta com a apresentação da Iaô e a atriz Edna, tá bom? Algumas mais velhas. Primeiro eu queria parabenizar o Fado Dum, dele, com o Paitologia, pela riqueza que é esse evento, né? E tomara que a gente torne esse evento anual, né? Que tenha mais oportunidade de abrir para a cultura, abrir o nosso terreiro, para falar um pouco dessa cultura do povo preto, das políticas sociais e tudo mais, né? E ainda é uma riqueza tão grande, né, ver Valminha aqui conosco, ver 2 irmãos que são do mesmo barco, né, então com tanta experiência, tanta bagagem, tanta história de Candomblé. E a pergunta é um pouco mais voltada para nós, do candomblecistas, né. Primeiro para Mãe Omin, eu queria que Mãe Omin, se Mãe Omin hoje pudesse encontrar aquela Mãe Omin lá de 87, preparando para abrir as portas do Ilê Shel Palmin para a primeira festa, o que Mãe Omin diria para aquela Mãe Omin lá de trás, em toda essa trajetória, toda essa vivência? E para os meus 2 ebomes, eu vejo assim, um perigo nessa questão, da mesma fala da aula do embranquecimento dos terreiros, né?
Enquanto que a gente sabe que a cultura de terreiro é a oralidade, não existe um livro, não existe uma cartilha, né? A gente começa a perceber alguns movimentos bem capitalistas, bem brancos mesmo, de vender apostila de cânticos e pegar de rezas para as pessoas aprenderem, apostila de banhos e ebós e boris, e cursos online de dança de orixá, de vestimenta e tudo mais. E isso começa por um lado, é bom que divulga, né, o candomblé, então mais pessoas começam a sair, tirar aquele candomblé das trevas e tipo, olha, agora existe candomblé, né? Mas por outro lado começa a deturpar algumas coisas da nossa cultura, né? Começa a ter mistura de cristais com orixá e santos e tarô e começa a virar uma coisa meio complicada, né? Eu queria que o meu pai santo, o meu irmão, pudesse dar um conselho assim, com toda a experiência que vocês têm de candomblé, para os abiãs, para os iaús, para os orgãs e aqueles novos que tem muito ainda a aprender, né? O que vocês diriam de conselho para cada um de nós? Bom, se eu fosse voltar um tempo lá atrás, eu diria para a Manini, seja a mesma hoje. Se eu entrar com essa determinação, com essa garra, que o Oxum diz que você tem que fazer e tem que ser, você vai vencer, porque foi isso que falaram para mim. Que hoje não está mais entre nós, mas sempre será o meu rei, e será. Que foi finado Ogã Cambalamê, que disse para mim, seja o que Oxum está determinando, e não o que você quer ser. Esse negócio que você quer ser aí, esses instrumentos, não vai dar, não chegar nem até ali na esquina. Mas vá para a comunidade, que o Oxum quer que você vá para a comunidade. E você não vai continuar trabalhando e ganhando seu dinheiro, não, porque é aqui dentro que você vai vencer. Então eu diria isso, e relembrando dos meus ancestrais, que me fortaleceram muito nisso daí. Se hoje eu começasse como antes, seria muito bom, porque, nossa, que alegria, né? Ah, o sofrimento seria, acho que, uma mesma homem seria menos também. Também, para dizer assim, não é fácil, mas também não é impossível, também não é difícil. O conselho, assim, pensando nessa questão dos cuidados, né? Acho que a gente, assim, precisa controlar muito a questão da vaidade, né? Mais uma vez falando da questão da vaidade, né? Eu acho que, assim, quem procura um terreiro, quem procura uma casa de axé atraído ou tomado por um desejo de vaidade, um sentimento de vaidade, tende a se frustrar muito e a não encontrar, não ter um sentido real, né? A necessidade de buscar e de cuidar da nossa espiritualidade, da nossa ancestralidade, ela é muito profunda, né? Ela não cabe numa apostila, ela não cabe num podcast, e não é fazendo um discurso contra essas ferramentas ou contra, como se a gente não pudesse, como se a gente também não pudesse produzir esses conteúdos nestes formatos, né, de explorar formatos de mídia, livros e tal, não sei o que, não é isso, né? Mas é para entender, acho que assim, a gente precisa ter sempre, e isso é um exercício diário, independentemente do tempo, da idade de cada um que tenha dentro da trajetória do cuidado do orixá. É uma coisa diária, um pensamento, um guia, uma filosofia diária que sempre tem que nos guiar, de que tudo que a gente aprende é a partir da prática, é a partir da vivência, né? Não são dos ditados que vêm, né, dos nossos mais velhos, né? Se eu não me sentei para aprender, eu não vou poder, né, me sentar para ensinar ninguém. Se eu não se eu não passo por esse processo de aprendizado efetivo dentro de uma casa de candomblé, eu não vou, isso não se aprende de outra forma. Tem a tecnologia que eu disse, né, ajuda, nossa, ainda mais para ensaiar uma cantiga, pegar uma música, coisa, nossa,
sabe, uma coisa específica e tal, que a gente usa as ferramentas, mas assim, não é isso, não é somente isso que garante a questão do nosso aprendizado enquanto pessoas de terreiro, enquanto pessoas de candomblé. É aqui, é o pé no chão, é o dia a dia, é o lavar uma louça, é o quinar um banho, é um limpar um frango, é esse pé no chão que nos ensina, né? E não é mais nada além disso, é o que vem, né, da boca, das palavras, dos ensinamentos dos nossos mais velhos, das nossas zeladoras, dos nossos zeladores. É esse saber que a gente tem que valorizar e os nossos ouvidos têm que estar sempre abertos para eles. Para as outras coisas, né, para o universo, o vasto universo que tem na internet de conteúdo de coisa, a gente tem que ter um exercício muito forte dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, para a gente não se contaminar com isso e acabar contaminando também aquilo que a gente aprende dentro da nossa casa. Bom, eu vou falar também, né? Por mais que eu esteja mediando, mas aí a pergunta se expandiu para o barco. Somos no mesmo barco, né? Esses dias o barco que saiu agora recentemente, eu estava mostrando as fotos, né? Pintadinho e não sei o que, a mãe Catule, né? Magrinho, a finada Dona Vilma também estava nesse dia, foi madrinha da nossa Dofonetinha. Quem mais? Finado Pai Balogi também estava, né? Então, tantas coisas, tantas recordações, né? E isso, a sua pergunta, Pai Tucano, ela reverbera em mim nesse sentido da humildade, né? Eu não vou chover no molhado porque meu Dofono já disse tudo aquilo que eu também penso, né? Da humildade, de não se contaminar, né? O mundo se tornou um capitalismo assim voraz lá fora, então as pessoas, elas vêm de África para cá, e é uma crítica sim que eu faço a essas pessoas que vêm do seio lá da Nigéria, do Benin e tal, e já chegam aqui com a proposta de vender seus cursos, seus conhecimentos. É exatamente isso, né? Não é de passar o conhecimento e reconectar esse sagrado, né? Nos ensinar qual é a forma que faz. Não, é com a proposta de venda, é um comércio, virou um comércio. E aí eu vou dizer assim, responder com um exemplo. Aqui há um tempo atrás, não vou citar nomes, mas um Ogã chegou em mim e falou: pai, olha que música bonita, né? Que cantiga bonita. E aí eu abri, realmente, uma cantiga muito linda. Que legal. Vamos colocar para a gente cantar assim, 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 assim? Não. Mas por quê? Não é bonita? É linda, é maravilhosa. Mas na nossa raiz, na raiz que cultuamos e tudo mais, por exemplo, essa e essa palavra não sei o quê. E aí, essa atitude veio de várias vezes. Tipo, olha pai, esse oiê, olha pai, isso aqui, não sei o quê. E eu fico feliz porque meu filho tem essa coisa de olhar para o candomblé querendo incrementar, querendo e tudo mais. Só que temos que ter um olhar assim pro dentro, pro nosso quilombo. Isso aqui é um quilombo. Nós acolhemos tudo aquilo que a sociedade quer colocar à margem. Então nós colocamos aqui dentro 100% de pretitude, de afro-religiosidade, né? Então, onde a cultura africana e afro-brasileira se fazem presentes aqui o tempo inteiro. Então, nós aquilombamos o tempo inteiro. E para a gente aquilombar também e somar e trazer essa somatória de coisas, a gente precisa ter o quê? Pé no chão. Peraí, mas dentro da minha raiz é o quê? É isso, é aquilo, né? E por vezes eu me pego conversando com um Ogã, com uma Eked, né? Um Iaô, né? Dos já que fizeram de 3 anos para frente, porque nossa casa é jovem, os nossos Iaôs mais velhos têm 3 anos, recém-dados, né? E aí o que eu falo com eles é o quê? Eu pego, olha filha, vem cá, essa palavra não é aiô, arabô, aiô, é aió, aió é felicidade, é isso, é aquilo. Tá vendo que aqui casa, porque manjar as águas trazem a felicidade. Ai pai, é porque lá na internet então, já começou errado. Você quer discutir cantiga, reza, ofó comigo, orim, corim comigo? Então fale, pai, o ebome fulano de tal, aí a lorixá fulano de tal me diz, aí a gente vai para outro caminho. Agora você chegou e falou assim, pai, eu vi na internet, opa, todo mundo aqui que é da casa já sabe. Então, filho, não deixar esse capitalismo entrar no nosso quilombo, dos nossos muros para dentro,
além dessa questão realmente da humildade, né, que nós sabemos que devemos ter, é a gente olhar para o nosso. Como é que a gente está fazendo? Né? Os nossos cultos estão ruins? As nossas cantigas estão ruins? Para a gente ter que apelar para um vídeo da internet ou alguma coisa assim? E mesmo quando eu gosto daquela cantiga, todo mundo aqui sabe. Meu mais outro dia foi a mãe Odé, semana passada. Mãe, essa cantiga assim, da Oxum, fala assim. Não, meu filho, fala assim. Tá bom, anotei, fui no dicionário. É uma tradução cabível para aquela Oxum, daquela qualidade. Motumbá, mãe, sua bênção, é isso aí, pronto, incorporei. Aí sim, ó filho, vamos ensaiar agora, fazer o nosso perfuré e a gente vai cantar dessa forma. Por quê? Houve todo um pé no chão, procurar meus mais velhos, né, aqueles que vieram antes de mim, se canta daquela forma. Por que canta daquela forma? Qual que é a tradução que está atrelada àquela cantiga para poder colocar ela em sala para o orixá? Né? Ou para poder rezar lá dentro para um orixá, ou na cabeça do Iaô, enfim, né? Então nós temos que ter essa relação com o nosso. O meu quilombo, a minha raiz, a minha mãe, né? A avó de vocês, o meu avô, o meu bisavô, como que faziam? Então, obviamente, com o tempo a gente, né, sempre vai aprender. Eu sempre vou dizer essa história, já virou carne de vaca aqui pra gente, mas eu sempre vou dizer. Eu conheci Mãe Lídia do Oxoguian, que era o Oxoguian mais velho vivo no Recôncavo Baiano. Mãe Lídia foi excepcional na sua fala comigo. Então eu estava lá na casa de pai Robinho, e aí o pessoal vai, desce, bate a cabeça pra mãe. Eu falei, que mãe, gente? É o pai, que não é o pai Robinho? Não, é a mãe Lídia que tá aí, não sei o quê. E aí eu desci, bem despretensiosamente, bem ignorantemente, quando não sabia quem era. Cheguei lá, uma senhora sentada numa cadeira de rodas, com um andadorzinho aqui do lado encostada, e todo mundo batendo cabeça e tal. Daí eu bati cabeça e o Oxoguian veio. E eu não estava entendendo o que era. Aí depois, tal, não sei o quê, aí, né? E aí os mais velhos falaram, ó, essa aqui é o Oxoguian mais velho, vivo no Recôncavo Baiano. E aí, beleza, passou ali um dia, dois, no terceiro dia me botaram para dar o café da manhã da mulher, que foi durante o axexê do meu avô, e aí, do avô Edinho, e aí tudo mais, fui lá e servi o café da manhã dela, e não sei o que, né, mãe, a senhora quer isso, a senhora quer aquilo, aquela coisa toda, e aí eu proferi essa fala, eu falei assim, eu queria tanto ter o conhecimento da senhora. Aí ela olhou pra minha cara e falou assim, como que é seu nome, meu filho? Aí eu me elogiou, né, bem tímido assim. Daí ela falou, meu filho, eu tenho 85 anos de iniciada. De vida, 90 e poucos, que ela foi iniciada criança. Herdou uma casa de Nambucu, né? De uma pessoa de Nana. E aí ela pegou e falou assim, então vai demorar 85 anos para eu te ensinar tudo que eu sei. Eu não falo isso para vocês? Dentro da minha altura, dos 11 anos de santo, eu digo para meus filhos exatamente a mesma coisa. Ai pai, só não me... Ó, então vai demorar 11 anos para eu te ensinar o que eu sei. O pouco que eu sei, né? Então é pé no chão. É saber o que estamos fazendo, é saber o que estamos realizando. Nessa casa tem gente passando fome, desempregada, com doença braba, isso e aquilo? Não, então o culto está no caminho certo. Complementar aí uma coisa, voltando meu pai. Eu não aprendi nada na internet, nem no livro, nem na cartilha. Quando me deram lá as rezas, teve um pouco que me acompanhou, reze. Quando fui jogar, abri o jogo, reze. As lágrimas caíam e eu... Por que está acontecendo isso? Estou com medo. Não, você não precisa ter medo, porque o orixá me disse que você sabe fazer, que você vai fazer, sabe fazer. A primeira reza do Bori não foi cantada nem aprendida na internet, não. Você lê, você aprende que lá você não vai poder ficar lendo assim não, viu? Ali parece que tem um saber que a gente grava e a gente faz. E já comecei a cantar, já comecei a fazer. E tem meus mais velhos, Tatara, Bizara, que não sabia ler nem escrever. Sabia jogampu, sabia dar, todos os carreiros conhecia, sabia cuidar, sabia fazer, sabia iniciar muita gente. Então eu digo, sabedoria, quem nasceu para ter é. Quando eu joguei para esse homem que está aqui, que é o Pai de Santo dessa casa de vocês, eu disse para ele,
queria ser um grande paizão. Ele se olhou para mim e disse, mas eu não quero ser isso. Quando eu dei a obrigação que ele se iniciou, eu falei, o Juliano está dizendo que ele vai ter uma casa. A primeira vez que eu vim aqui, eu falei, estou muito orgulhosa do Orixá me disse a primeira vez. O Orixá ele fala uma única vez, se esse saber vem dele, que sabe, vem de mim, vem dos nossos mais velhos. Só para você saber, que a gente não acha, eu separo, eu não acho todo esse saber, eu não acho na internet. Tudo que o Orixá dele diz para mim, está escrito. Está escrito na minha sabedoria dos meus ancestrais e desse Orixá que traz para mim. Então, só falando para vocês, encerrando a nossa conversa. Eu gostaria de agradecer a presença da minha mãe, do meu dofono, do pai Jorge também, que deve estar se esticando um pouquinho. Agradecer ao Fadodum, agradecer ao incentivo do PROMIC, da Secretaria de Cultura, a todos que estão acompanhando também pela internet, aos que estão aqui presencialmente. É muito importante que a gente faça esses encontros dentro dos terreiros, né, que a gente esteja valorizando os nossos artistas, os nossos produtores, né, os nossos saberes ancestrais, né, e tantos outros saberes que estão lá fora, que as pessoas estão julgando que a gente não sabe. Sim. A gente tem advogados, médicos, né, assistentes sociais, né, precisamos estar em outros espaços políticos. Isso nós estamos precisando para que os nossos projetos, né, e proposições aconteçam também, sejam aprovados. Então, gostaria de agradecer e ainda temos uma apresentação, mas eu gostaria de encerrar com uma cantiga, esse bate-papo. É uma cantiga de Oxalá e ela diz que a gente deve cultuar sempre, né? A tradução dela, ela fala isso, ela pede a bênção ao Oxalá e ela diz também que nós devemos sempre cultuar a felicidade. Oxalá às vezes é o pai que anda baixadinho, curvado, porque carrega grandes responsabilidades, mas ele não carrega essas responsabilidades tristes e sim feliz, né? Essa cantiga diz assim: Aure, aure, pokusue ajalá, eu te Shedai,